A paz de Cristo seja na tua vida nessa hora, onde quer que você esteja, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, tua família, teu coração. Gostaria de trazer uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo. E dentro dessa parábola, registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, podemos extrair muitos pontos negativos, mas também muitos pontos positivos, né? Assim como na parábola do filho pródigo, também em todas as áreas das nossas vidas nós podemos também extrair pontos positivos e pontos negativos e daí crescer em cima desses pontos. A parábola do filho pródigo, ela traz para a gente alguns paralelos de inversão, né? Positivo, negativo, desafios de mudança, de crescimento, né? Desafios de reflexão. Alguns pontos negativos desta parábola. Primeiro, o versículo 12, ele diz: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, dai-me o que me pertence. Desde aquele tempo para cá, jamais se reparte herança de pais vivos, né? Até naquela época, não se dividia bem, não pedia herança os pais estando vivos. Dá a entender que verbalmente ele acabara de matar o seu pai, pedindo essa herança. É um filho perdido. É um primeiro ponto negativo que a gente traz dessa reflexão. O segundo ponto negativo é que bens foram gastos com uma vida extravagante. Além de verbalmente ele matar o pai, ele gastou os bens que o pai dera a ele de forma extravagante. No versículo 13 dessa parábola, a Bíblia diz que ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Dificilmente, com muito dinheiro em mãos, a gente consegue pensar direito, né? Algo muda o nosso caráter, a nossa intuição. Muito dinheiro muda a cabeça de muita gente, e como mudou a vida daquele jovem. Um terceiro ponto negativo que a gente pode extrair é que tudo foi perdido. Versículo 14, a Bíblia diz que todo esse dinheiro que ele recebera do pai já se havia gasto, perdido. Ele achava que tudo então se acabou, ficou sem nada e caiu, né, ali em pensamentos. Recebi toda a herança do meu pai e agora eu estou sem nada. Um outro ponto que a gente tem que extrair daí para a nossa vida também é o grande pecado que aquele jovem cometeu. A Bíblia diz no versículo 15 que ele, sem nada, para não morrer de fome, ele foi cuidar de porcos. E naquele tempo nenhum estrangeiro era bem recebido. Caso chegasse algum pedido de comida, eles mandavam fazer trabalhos repugnantes para receber aquele alimento. Então era tão complicada e difícil a situação daquele jovem que certamente ele teve de compartilhar ali a alimentação com os porcos. Grande pecado que ele havia cometido. Um outro ponto negativo dessa parábola foi a total rejeição que ele passou, fruto do pecado e das atitudes dele. No versículo 16 diz que ninguém lhe dava nada, ninguém lhe ajudava, né? Pecado muitas vezes isola você, pecado muitas vezes lhe deixa sem ajuda. Quando você não tem moral e respeito, ninguém olha para você. Isso é que o pecado causa na vida das pessoas. Uma outra lição, porém um ponto negativo dessa parábola, é que houve a mudança de mente naquele jovem. A Bíblia diz no versículo 17 que caiu em si e disse: aqui agora eu vou morrer numa situação dessa. Não tenho escapatória. Geralmente quando você está num beco sem saída, no fundo do poço, você acha que a morte vai resolver o seu problema. Eu vou tirar a minha vida, eu vou me matar, esse mundo não serve mais para mim, ninguém me ama. Aí onde você está enganado, né? Há solução para o seu problema, né?
há formas de você resolver sua questão e de você aprender com seus erros. A morte não é a solução para o seu problema. A morte pode complicar mais ainda o seu problema se você entrar nela sem Cristo. Uma outra lição que esse texto nos traz aí é que o pecado nos rebaixa da posição de filhos. Versículo 18 diz assim: não sou mais digno de ser filho. Eu vou ser um dos empregados do meu pai. Vou lá ver se ele me recebe como um dos empregados. Deus nos trata como filhos. Porém, o diabo coloca na tua mente que você é escravo dos seus erros, dos seus pecados. E você busca viver como empregado, porque é isso que o diabo faz na cabeça de quem não tem Deus, em uma mente vazia. Mas são pontos negativos da parábola. Eu gostaria de trazer nesse momento pontos positivos. O que essa parábola pode nos ensinar? Para a gente não cair nos mesmos erros do filho pródigo. O que a parábola nos ensina? Alguns pontos positivos. Primeiro, versículo 24. O filho é achado. Aquele que era perdido agora é encontrado. A Bíblia diz, versículo 24, meu filho estava morto e está vivo, estava perdido e foi achado. Quando nos arrependemos, o Pai não quer saber do que fizemos de errado, né? Mas Ele quer saber o que nós aprendemos com aquele erro. Toda prova, todo momento difícil nos traz grandes lições. Deus permite passarmos por situações complexas para a gente crescer dentro dela, para a gente aprender dentro dela. Em uma outra lição que nós trouxemos em outro vídeo, nós falamos ali, é em meio à prova que Deus nos prova e nos quer ver aprovados. Deus permite acontecer situações difíceis na vida da gente, que é para a gente crescer, aumentar a fé, confiar mais nele. E foi assim com a história do povo de Israel, com os hebreus no Egito, lá em meio às pragas, né? Deus não tirou eles do meio das pragas, mas foi ali que Deus trabalhou. Foi ali que Deus trabalhou com a família de Noé, dentro de uma arca, né? Deus trabalha em meio a situações difíceis e é ali que nós crescemos. O filho foi achado. Uma segunda lição, ponto positivo dessa parábola, é que os bens foram usados em alegre celebração, restauração da filiação, conserto da família. Versículo 23. Vamos nos alegrar, vamos celebrar, vamos festejar, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Isaías 25, versículo 6 diz que Deus dará uma festa para o seu povo quando se encontrar na glória. Oh, aleluia! Bens usados agora não para farra, não para desgastes exagerados, mas bem usados para festejar a vitória. Um terceiro ponto positivo nessa parábola é que tudo foi ganho. Versículo 23, trazei roupas, anel, sandália, alimento, vamos festejar. Ele ganhou de tudo e numa simbologia importante, traz lições para a gente também, como por exemplo, roupas novas. Segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz que estaremos diante de Deus com vestiduras brancas que o próprio Pai nos vestirá. Roupas novas, anel no dedo. Na Bíblia, anel significa aliança, união, né? Que se dá aos noivos que se casam, eles usam compromisso, aliança, voltou a ter parte comigo. Deu também sandálias. Naquela época, somente os escravos e mendigos andavam descalços. Provavelmente aquele filho pródigo chegou de pés no chão. Dá-lhe uma sandália. Não é mais mendigo, não é mais escravo, é filho. Mas deu também alimento. Isaías 25, muito bonito esse texto. Isaías 25, versículo 6, diz que Deus dará um banquete e uma festa para todo o seu povo na glória. Tudo ganho, tudo restaurado.
lições bonitas desse texto. Mas uma outra lição é o grande arrependimento adquirido. Versículo 21. Não sou mais digno de ser chamado filho do meu pai. Eu errei, eu pequei. Reconhecer o erro, contar para Deus o seu erro, crescer em cima desse erro e não pecar mais, é importante para Deus restaurar mente, coração, vida. Arrependimento sincero é a nossa iniciativa para as bênçãos de Deus cair sobre nós. Pense nisso, quebra teu coração diante de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta entre você e Deus, se arrependa. Deus vai restaurar e consertar a tua história. Uma outra lição é a total aceitação daquela família para com aquele filho. Versículo 20. Ele vinha ainda longe quando seu pai o avistou. Correu, abraçou e beijou. Imagina aquele pai todo dia esperando a volta do filho. Todo dia ia na porta e olhava. Esperança de um dia ele chegar. Imagina naquele dia que ele olhou e de longe vinha o filho, maltrapilho, cansado, envergonhado, cabisbaixo. Mesmo assim, aquele pai correu ao encontro do filho. Aceitação. Deus te aceita do jeito que você vem, maltrapilho, cabisbaixo, envergonhado. Ele quer te restaurar, Ele quer mudar a tua vestimenta, a tua cabeça, Ele quer mudar a tua história. Mas você precisa caminhar na direção do Pai. Ele está esperando sua atitude. Uma outra lição é um arrependimento inicial, versículo 19. Lá no meio da tribulação, no meio da prova, no meio da crise, ele diz... eu vou atrás do meu pai para ver se ele me faz pelo menos como um dos empregados dele. Começo do arrependimento aí. E se você alimenta isso, aí as coisas acontecem. O Pai, depois do nosso arrependimento, Ele só quer nos restituir. O Pai Celestial, depois do nosso arrependimento, Ele só quer nos trazer de volta a filiação. Ele quer nos recompor outra vez na família dEle. Mas talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor. Talvez você se sinta um filho pródigo, comendo as comidas malditas desse mundo. Mas no dia que você der um passo na direção do Pai, Ele corre na tua direção porque Ele quer te restaurar, Ele quer te perdoar, Ele quer te dar roupas novas, mente nova, novo modo de viver. Deus só está esperando você se arrepender e ir na direção dEle. E uma última lição importante desse texto é que com arrependimento, Deus nos ergue, Deus nos restaura, Deus muda a nossa vida com arrependimento. Versículo 27. Arrependimento nos recupera a saúde espiritual. E uma vez a saúde espiritual recuperada, tratada, trabalhada, consequentemente a nossa vida vai estar melhorando a cada dia. Porque saúde espiritual é um dos pilares principais de restauração da vida do ser humano. Saúde espiritual. Agora aquele que era escravo, mendigando, comendo comida de porcos, maltrapilho, agora é o centro das atenções. Eu sou o centro das atenções do Pai. Você é o centro das atenções de Deus. Não se sinta um maltrapilho por causa do pecado. Não se sinta prodígio. Arrependa-se daquilo que te levou ao fundo do poço. Arrependa-se desse pecado que tira a tua paz, a tua alegria. Arrependa-se. Mas para esse arrependimento gerar frutos, você precisa caminhar em direção ao Pai. Com certeza Ele está lhe esperando. Ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber da tua atitude. Daí então, você se arrepende, não fará mais, se entregará a Deus, pedirá restauração. Ora, Deus está pronto para abraçar você e fazer uma festa de reconciliação. Que linda palavra traz essa lição do texto do filho pródigo na parábola de Lucas. Interessante.
Quem sabe nesse momento você estava precisando ouvir essa reflexão. Há muitos pontos negativos na vida da gente, mas os positivos sobressaem. Nunca se esqueça, eu sou filho de Deus e preciso viver como tal. Arrependimento busca reconciliação com Deus. Pense nisso, meu querido. Pense, e que essa palavra lhe incomode e faça você refletir e tomar uma atitude hoje, quem sabe agora. Diga sempre no seu coração: eu sou o centro das atenções do Pai. Que Deus te abençoe, a graça e a paz de Cristo seja sobre você, sua vida e sua família, em nome de Jesus.